Olá pessoal, boa noite, estamos aqui para gravar mais uma aula. Hoje vamos falar sobre as funções polinomiais de grau 1, também conhecidas como função afim. São funções bastante simples, que a gente já viu em outros momentos da nossa vida escolar, vida acadêmica, mas vamos relembrar alguns conceitos, fazer alguns exemplos e depois deixar uma pequena tarefa para vocês, ok? Então vamos lá. Função polinomial de grau 1 é definida. Primeiro, vamos passar o conceito de função. Né? A partir dos conceitos aprendidos até agora, a definição da função é: dados dois conjuntos A e B, uma função f de A em B, denotada por f de A em B, é uma relação f de A vezes B, tal que, para cada A elemento de A minúsculo, pertencente a A, está associado um único elemento B que pertence ao conjunto B, ok? Então, ele é um conjunto de pares ordenados, A vezes B, né? Pegar todos os elementos de A e associá-los a todos os elementos de B, de tal forma que para cada A, elemento de A, exista uma associação com um único elemento do conjunto B. O conjunto A é denominado de F, é o conjunto domínio, né? O domínio de F, desculpa, o conjunto A é o domínio de F, denotado por D de F. E o conjunto B é o contradomínio de F, denotado por CD de F. Convenciona-se utilizar o símbolo X para representar um elemento qualquer de A, e o Y para representar qualquer elemento de B. Além disso, se X está relacionado a Y por meio da função F, escreveremos Y igual a F de X. Então, y é igual a f de x. Para simbolizar essa associação, e o par ordenado correspondente será x, y ou x, f de x, que é y. Então, a imagem, conjunto IM da função, é um y pertencente a B, tal que y igual a f de x, e o x pertence a A. Então, isso é a denominação do conjunto imagem do f. Além disso, se y é igual a f de x, então y é a imagem de x, obtida por meio da função f. Okay? Então nós temos o conceito do domínio, da imagem do domínio por meio da função. Graficamente, nós podemos compreender melhor essa questão. Então, dadas as relações R, que é formada pelos pares ordenados 0, 0, 2, 0, 3, 3, então nós vemos aqui 0, 0, 2, 0, 3, 3. E na relação S, à direita, os pares ordenados 0, 0, 2, 0, 3, 3, 2, 3. Então, olha lá, 0, 0, 2, 0, 3, 3 e 2, 3. Temos que assim, quais são os conjuntos A e B? A é 0, 2, 3, B é menos 2, 0, 3, 7. Nos dois casos, né? Não muda nada. O que nós fazemos analisando, então, a relação R e a relação S? Nós percebemos que R é uma função de R, é uma função, e S não é uma função, pois o valor 2, pertencente a A, está associado por meio de S a dois elementos de B. Então, aqui do 2, saem duas setinhas, uma setinha para o 0 e uma setinha para o 3. Isso caracteriza que essa relação não é uma função, ok? Veja que o inverso pode acontecer. Sai aqui do 0 uma setinha para o 0, sai do 2 uma setinha para o 0. Então, dois elementos diferentes apontam para o mesmo elemento da imagem. Isso é caracterizado, ou quando temos assim o elemento aponta também, e todos os elementos do conjunto A estão sendo utilizados no conjunto B. Então, essa é uma característica de função. Aqui nós temos todos os elementos sendo utilizados, nós temos dois elementos chegando no mesmo elemento, não tem problema, só que o problema está aqui. Quando esse elemento 2 no conjunto A aponta para dois elementos diferentes no conjunto B. Então, isso é uma coisa que caracteriza como uma não função. É uma relação entre dois conjuntos,
mas nós não podemos chamá-la de função. Considerando, então, conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 3, e B, 0, 1, 2, 4, 3 e 9, e a função f de A em B, de modo que y igual a f de x igual a x ao quadrado. Identifique o domínio, contradomínio e imagem de f. Como visto anteriormente, A é o domínio de f e B é o contradomínio. Logo, o domínio de f é o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1, 3. E o contradomínio de f é o conjunto B, 0, 1, 2, 4, 3, 9. Para descrevermos o conjunto imagem, precisamos determinar os elementos x e y pertencentes a esta relação. Então, nós vamos usar aqui cada um dos elementos de A, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 3, e verificar do conjunto B quais deles fazem parte da relação. E aí nós teremos o conjunto imagem, ok? O conjunto contradomínio pode ser maior do que o conjunto imagem, que é aquele que está restrito a obedecer às regras da formação daquela função. Então, numa tabela, nós colocamos aqui os elementos de x do conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1, 3. Colocamos aqui a função y igual a x ao quadrado, substituímos aqui o x pelo valor correspondente aqui, então y igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Aqui na linha de baixo, menos 1 ao quadrado, que é 1. 0 ao quadrado, que é 0. 1 ao quadrado, que é 1. 3 ao quadrado, que é 9. Formam os pares ordenados, então. Menos 2 com 4, menos 1 com 1, 0 com 0, 1 com 1 e 3 com 9. Então, esses 5 elementos formam, então, o conjunto resultante, né, dos pares ordenados resultantes da nossa submissão dos conjuntos à lei da função f. Okay? Para escrevermos, então, o conjunto imagem, precisamos determinar os elementos que pertencem à relação. Logo, a imagem é formada pelos elementos 0, 1, que repete aqui duas vezes, o 4 e o 9. Então, o conjunto imagem é 0, 1, 4 e 9. Okay? Veja como eu falei antes, o contradomínio era 0, 1, 2, 4, 3 e 9. Alguns elementos daqui não participam, é o caso do 2 e do 3. Então, o conjunto imagem ele é formado por aqueles elementos que participam da função, que participam de acordo com o conjunto de domínio, menos 2, menos 1, 0, 1 e 3, forma, então, este conjunto imagem 0, 1, 4 e 9. Agora vamos falar sobre a lei de formação de uma função. No exemplo anterior, em que y igual a x ao quadrado, é o que denominamos lei de formação, ou qual é a regra de associação da função f de A em B. Em alguns problemas, nós conhecemos a lei de formação da função, em outros, não conhecemos a lei de formação e vamos buscar conhecê-la. Quando não a conhecemos, em alguns casos, é possível determinar a partir de informações do próprio problema, do enunciado do problema. Veja um exemplo. Considere que em determinado posto de combustíveis, o preço do etanol seja de R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecida e o valor a pagar, V de x? A primeira investigação da lei de formação pode ser feita por meio de uma tabela. Observe que, para encontrarmos o valor a ser pago por determinada quantidade de combustível, multiplicamos essa quantidade pelo preço de 1 litro. Logo, ao adquirirmos x litros de etanol, devemos pagar 2,4 vezes x reais. Portanto, a função V de A em B, em que A é o conjunto das quantidades de etanol e B é o conjunto dos possíveis preços, possui a lei de formação V de x igual a 2,4 vezes x. Então, cada litro colocado multiplica por 2,40 para chegar no valor correspondente. E a tabela montada mostra aqui 0 litros, R$0 a pagar. 1 litro, 2,40. 2 litros, 4,80. 3 litros, 7,20. Até x, que é a generalização, 2,40 vezes x.
No outro exemplo, uma empresa de táxi cobra pela corrida um valor fixo de R$ 4,85, chamado de bandeirada, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Construa a lei de formação da função que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida. Além disso, escreva o domínio, a imagem e esboce o gráfico de x. Calcule também o valor a ser pago por uma corrida de 6 km. A corrida é composta, então, por um valor fixo de R$ 4,85 e um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Matematicamente, essas informações podem ser traduzidas da seguinte forma: f de x igual a 4,85, que é o fixo, mais 2,90 por quilômetro. Então, 2,90 vezes x, em que x é a distância percorrida e f de x é o preço. Essa é a lei de formação. A função f de a em b é tal que a, o domínio, é o conjunto com todos os valores possíveis e adequados ao problema, que pode ser qualquer quantidade maior ou igual a zero, ou seja, x tem que ser maior do que zero. Logo, conjunto A é formado por x pertencentes a R, ao real, números reais, tal que x seja maior que zero. A imagem de f é o conjunto IM de f, B, que possui todos os possíveis preços a serem pagos, cujo mínimo é 4,85, mas não há valor máximo. Logo, a imagem de f é formada por elementos x pertencentes a E ou reais, tal que x seja maior que 4,85. E daí pode ser qualquer valor dali em diante. Ok? Continuando o exemplo, por fim, o valor a ser pago por uma corrida de 6 km é f de 6 igual 4,85 mais 2,90 vezes 6, que afinal é 6 km. Então, fazendo 2,90 vezes 6 mais 4,85, nós temos 22,25, ou R$ 22,25. Então, temos aqui uma tabela também que ajuda a demonstrar isso, né, para a distância de 0 km, 2,90 vezes 0 mais 4,85, 4,85. Para 1 km, 2,90 vezes 1 mais 4,85, 7,75. Para a distância de 2 km, 2,90 vezes 2 mais 4,85 igual 10,65. E para a distância de 3 km, 2,90 vezes 3 mais 4,85 igual a 13,55. Nos exemplos anteriores, eles nos mostram que a lei de formação é dada por f de x igual a vezes x mais b, com a diferente de zero. No caso do combustível, f de x igual a 2,4 vezes x. No caso do táxi, f de x igual a 2,90 vezes x mais 4,85. Quando a regra de formação tem esse formato, a função é chamada de função polinomial de grau 1. Então, essas são as definições da função polinomial de grau 1. É bem tranquilo, bem simples da gente fazer. É basicamente achar o conjunto domínio, contradomínio, imagem, a lei de formação, no formato f de x igual a vezes x mais b. Então, daqui a pouco nós vamos encerrar esse vídeo, vamos começar um outro, e esse outro vai ter exclusivamente a questão a ser respondida essa semana, que é bastante simples para a gente resolver, ok? Então, até já, pessoal!